Vocês devem estar acompanhando aí muita gente fazendo aqueles videozinhos fofos, né? Pegando as crianças e perguntando: motivos pra mim pegar e entregar meu filho, devolver. Pois é, só que um pai colocou seu filho adotivo numa saia justa. Ele simplesmente pega uma criança, eu acho que ele deve ter uns 5, 6 anos, um menininho, estão tomando café, e ele diz assim: motivos que eu devolveria o meu filho. E ele fala, meu filho adotivo, deixando bem claro essa brincadeira. Por isso que a justiça muitas vezes proíbe até de expor na internet a imagem antes de 2 anos de crianças, porque muita gente às vezes extrapola nessas situações. Não sei se vocês lembram a Mara Maravilha aí, demorou a mostrar o rostinho da criança. São causas às vezes jurídicas, gente, não é às vezes por querer. Por quê? Porque às vezes tem que devolver a criança. Às vezes, se tu coloca na internet antes de 2 anos, você pode chamar parentes, pode a criança ser identificada, pode gerar bastante problemas jurídicos, tá? Mas a questão toda é desse pai, deixando bem claro, hoje eu estou falando sobre essa brincadeira. O menininho fica sem palavras, olha para o pai e o pai diz assim: "Que foi, Juninho? Não vai me perguntar quais são os motivos que eu te devolveria?" O quê? Por quê? Ele começa a ficar triste, gente. Dá uma dor tão grande, gente. Uma coisa é tu perguntar pra uma criança que não sabe o que que é o abandono. Eu não sei qual é a história de uma criança que vá para um lar adotivo, que vá para um orfanato, mas provavelmente teve uma separação, talvez um abandono. E eu fico pensando o que passou na cabeça dessa família, desse pai que adotou essa criança, achar que é uma boa fazer um vídeo fofo dizendo os motivos para mim devolver o meu filho, porque essa criança já talvez até foi devolvida, então tu tá mexendo, tu tá cutucando na ferida dessa criança, gente. Então eu digo assim, eu não sei se as pessoas estão emburrecendo, se elas estão perdendo o amor, a empatia, se por simplesmente elas não terem sentido na pele certas coisas, elas não conseguem entender a dor do outro, mas todo mundo que viu o vídeo conseguiu entender que aquela criança sentiu uma dor muito grande com aquele vídeo, com aquela pergunta, mesmo ele dizendo que amava a criança, que ele não devolveria. O menino começa a chorar, gente, e diz: "Papai, eu te amo." E o pessoal todo comentando ali: gente, que desconfortável, gente, pra que esse tipo de vídeo? Não merece um like fazer isso com a criança. Ai, gente, sério. Eu fiquei muito triste com isso. Eu acho que às vezes as penalizações, quem sabe aqui no Brasil, pra adotar é bem complicado, gente. Então eu digo assim, ó, às vezes eu acho que eu entendo porque aqui no Brasil é tão burocrático a adoção, porque as pessoas elas não têm muita noção, elas estão perdendo a noção de tudo, de tudo. Elas não conseguem entender o mínimo de preservar a imagem de uma criança. O mínimo, mínimo preservar. Essa criança, ela já passou por várias situações, esse pai só precisava dar proteção e não achar fofo expor ela na internet. E essa é a minha opinião e tenho certeza que a maioria das pessoas concorda comigo.